Boa tarde. Me chamo Marina Magalhães Barreto, discente da graduação do curso de Letras Francês Bacharel pela Universidade de Brasília e também discente da graduação do curso de Direito Bacharel pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Com orientação do professor do curso de Letras, Daniel Teixeira da Costa Araújo, venho apresentar o seguinte trabalho: Céline, Fala Política e Liberdade de Expressão. A presente pesquisa visa aprofundar mais na linguagem usada no contexto histórico e político da Segunda Guerra Mundial, e como essa impactou de forma relevante em todo momento até então vivido, a partir da obra L'École des Cadavres, de Louis-Ferdinand Céline. A análise a partir de um dos 4 panfletos do autor, que permitirá que sejam explorados os conceitos de fala política e liberdade de expressão. Como fala política, entende-se o discurso articulado do autor referente ao seu posicionamento político e como ele dissemina suas ideias. Já como liberdade de expressão, entende-se como o próprio pensamento de Céline, transmitido na obra. A análise pessoal e comparativa do texto de Céline foi embasada por obras de cunho teórico, que compreendem a esfera literária e as de cunho jurídico, para aprofundar mais ainda a análise sobre a fala política e a liberdade de expressão. Os objetivos específicos retratam também como foi dividida a análise do trabalho, em 3 partes. A primeira configurando o gênero panfleto, a segunda aponta e analisa a presença de um discurso de ódio no texto, e por fim, a responsabilidade civil na fala de Céline. O gênero escolhido pelo autor reflete a sua vontade de fazer sua fala disponível a todos. Panfletos são gêneros que permitem a disseminação de uma opinião. A opinião divulgada por Céline seria a inferioridade do povo judeu. E por que deve-se odiar esse povo? Assim, adentro no segundo ponto de análise: o discurso de ódio. Dissemina o antissemitismo e o ódio racial. E é totalmente pessoal, e apesar de Céline ter colaborado com as ideias nazistas, não é considerado como um texto político, visto que não cita e não faz alusões sobre os outros preceitos da ideologia nazista. Por consequência, passa-se ao terceiro ponto de análise: a responsabilidade da fala de Céline. Este ponto adentra nos conceitos de fala política e liberdade de expressão. Estes 2 conceitos são de extrema importância quando se fala de responsabilidade da fala. Afinal de contas, deve-se sempre considerar o contexto e as ideias por trás da obra. Nesse caso, a análise feita na pesquisa mostrou que, como houve uma presença de um discurso de ódio racial e ficou comprovado que a obra não adentra realmente no pensamento político da época, assim a obrigação do autor, Céline, em responder pela sua fala e as ideias disseminadas na obra em questão. Assim foi possível concluir que o autor usa sua escrita para disseminar sua ideologia. Utiliza-se de um discurso de ódio aparentemente embasado na política para propagar o antissemitismo. Na realidade, utilizou-se do pretexto da guerra, de uma nova ideologia e propagou a sua verdade. O seu ressentimento e rancor com o povo judeu é inato ao autor e, a partir do que foi proposto pelo nazismo, Céline apenas se aproveitou do momento. O trabalho apresentado tenta responder, de um ponto de vista tanto literário quanto político e jurídico, o verdadeiro sentido do panfleto L'École des Cadavres, de Céline, e, portanto, as suas consequências. Apesar da grande distância temporal entre o momento em que foi feito e hoje, ainda é possível analisar, de forma impessoal e teórica, como o panfleto foi e ainda é um discurso de ódio. Uma abordagem distinta, juntando estudos filosóficos, literários e grandes pensamentos jurídicos contemporâneos, mas ainda assim é possível ver a importância dessas áreas como uma ligada à outra. Obrigada.